Amém. Obrigado, irmã. Mais uma vez que a graça do Senhor Jesus continue reinando em cada coração. E eu quero dizer a você que você não está aqui por um acaso. Você não veio por um acaso. Algo ou alguém, e este alguém nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, trabalhou na tua vida para que você estivesse aqui hoje, para ver e ouvir algumas coisas. Obrigado. É interessante, irmãos, que o Senhor Deus, ele tem feito algumas coisas, realizado algumas coisas aqui na nossa igreja. Milagres, tem feito coisas grandiosas. E às vezes, ou por vezes, deparamos com algumas imagens e algo que me chamou a atenção e a atenção de alguns. Vocês viram um arco-íris hoje? Quem viu um arco-íris hoje? Alguns viram um arco-íris. E me chamou a atenção aquela imagem, não está dando muito nítida não, mas por cima da nossa igreja está passando um arco-íris. Por cima da nossa igreja, não está muito nítido ali. Está vendo? Lá por trás você vê o arco-íris passando por cima da nossa igreja. Isso. Agora tem uma outra foto interessantíssima. E isso me remete lá em Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 17, que fala que Deus estaria fazendo uma aliança com o seu povo. Olha só, onde está batendo a ponta do arco-íris? No pináculo da nossa igreja. Olha lá. Onde está batendo a ponta do arco-íris? Olhando de outro ângulo. Nós ficamos sem entender. Sabemos que Deus tem uma aliança com esta igreja, com cada um de nós. Mas quando nos deparamos com essas imagens, nós ficamos surpreendidos. No caminho de casa para cá, minha esposa e eu viemos fotografando. E ela falou: essa imagem está batendo lá, esse arco-íris está batendo lá na igreja, Cláudia. Eu falei assim: será, Nina? Eu acho que está batendo lá na igreja. E aí quando eu cheguei aqui, fui falar com a irmã Camila e com o irmão Wallace. A irmã Camila falou assim: pastor, olha aqui. Aí me mostrou essa imagem nítida, batendo lá no ponto mais alto da nossa igreja. Deus tem, para todas as igrejas, Deus tem algo muito especial. Mas eu creio que para esta igreja, Ele tem também algo muito, mas muito especial mesmo. Quando eu falo igreja, eu não me refiro ao espaço físico, mas a cada um de nós, a cada família aqui representada. Basta nós buscarmos com maior intensidade esse Deus e que possamos tomar para nós o que foi entoado ainda há pouco aqui. Eu quero conhecer Jesus. E na medida que você vai conhecendo Jesus, eu só posso conhecer Jesus ou alguém na medida que eu caminho com esta pessoa. Só conheço esta pessoa na medida que eu vou caminhando com esta pessoa. E se você quer conhecer mais de Jesus, caminhe com Ele. E que esta seja a noite de você abrir o teu coração e falar: Senhor, eu quero conhecer melhor. Eu quero te conhecer. Porém, existem alguns fatores que impedem que você conheça melhor o Senhor Jesus. Existem alguns fatores. E eu não sei qual o fator que neste momento está impedindo você de conhecer melhor o Senhor Jesus. Quero retornar com os irmãos lá no livro de Atos, capítulo de número 24. Tanto o Evangelho de Atos, quanto o livro de Atos que foi escrito por Lucas, ele coloca ali excelentíssimo Teófilo. É como se ele estivesse escrevendo a uma pessoa muito especial. Mas se nós destrincharmos essa palavra, Teófilo, Theos é Deus e Philos, amigos, poderíamos entender que Lucas estava escrevendo para os amigos de Deus. Para os amigos de Deus. Poderíamos pensar desta forma também. Então eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos, versículos de número 24 e o versículo de número 25. Eu estarei lendo o versículo de número 24 e os irmãos estarão lendo, por gentileza, o versículo de número 25. Aliás, vamos fazer o seguinte: as vozes masculinas, juntamente comigo, nós estaremos lendo o versículo 24. Quando eu falo as vozes masculinas,
São desde os juniores, adolescentes, jovens e adultos. Estarão lendo o versículo 24, vozes masculinas. E no versículo 25, as irmãs, mensageiras, adolescentes, jovens, as irmãs casadas, né? Todas as irmãs estarão lendo o versículo de número 25. Eu não vou nem usar o microfone, porque vocês vão falar assim, a covardia, só está usando o microfone, então a voz masculina é o mais forte que a voz feminina. Então eu não vou nem usar o microfone. Então vamos lá, os irmãos. No 3, 1, 2, 3. Eles leram assim um pouco mais brando, que é para não ofuscar a beleza da voz das irmãs. Agora as vozes femininas. Eu falei que os irmãos estavam lendo mais brando, mais baixo, para não ofuscar essa beleza, né, que é a voz feminina. Vamos orar? Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te pedimos, ó Senhor Deus, pelos teus servos aqui na tua casa, mas te pedimos também, ó Pai, por aquelas pessoas que encontram-se enfermas em casa ou no leito hospitalar, ó Senhor Deus. Quero te pedir mais uma vez pelo irmão Geraldo, pai do pastor Cláudio Augusto, da irmã Sandra Helena, ó Senhor Deus. Te pedir também pelo pai da irmã Rosânia, ó Senhor Deus. Continue com as tuas mãos estendidas sobre aquela vida, ó Senhor. Sabemos que tu pode todas as coisas. E nos demais pessoas que nós conhecemos e que nós amamos, ó Senhor Deus, ajude, ó Senhor Deus. Também nesta oportunidade, sabendo que não é uma enfermidade, mas eu quero te pedir também pela irmã Joniele e pelo seu bebê, ó Senhor Deus. Continue ajudando ali a tua serva com aquela criança, ó Senhor Deus. Muito obrigado também por aquela família. Nós te agradecemos e te suplicamos que o teu Santo Espírito continue trabalhando na vida de cada pessoa aqui nesta noite. Cada pessoa que representa uma família, ou por cada família aqui representada, ó Senhor. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podem assentar, queridos. Nós vamos meditar um pouco nesta noite, falar um pouco, quero trabalhar com os irmãos sobre esse tema ali, o relógio de Deus. O relógio de Deus. Às vezes você conversa, nós conversamos com algumas pessoas, as pessoas falam assim, não, porque ainda não é chegado. Quando eu sentir o desejo no meu coração, eu vou reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu sentir o desejo no meu coração. Mas só que o relógio de Deus não para. O relógio de Deus não para. Ele continua avançando, continua avançando. Nós é que retardamos ou atrasamos este relógio de Deus, que é a ação dele em nossas vidas. Ouvimos um louvor ainda há pouco, eu quero conhecer Jesus, e já perguntei o que te impede de conhecer Jesus. Temos aqui um fato de um homem que tinha de tudo para conhecer Jesus, mas ele não quis conhecer Jesus. Não quis conhecer Jesus por alguns fatores: posição social, condição socioeconômica ou financeira, que o impediu de reconhecer Jesus. A sua roda de amigos fez com que ele fosse impedido de conhecer Jesus. Observe, permita-me reler o versículo com vocês. Amedrontado, e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix, aí no versículo 26, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro
pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. Vamos pensar um pouquinho a respeito deste Félix. Quem foi Félix? Félix, ele foi um escravo. Mas pastor, a Bíblia está falando que ele é um governador, mas dentro da história, da narrativa, fator histórico e cultural do povo de Israel, do povo judeu, Félix foi um escravo. E ele se tornou governador porque o seu irmão era amigo de Nero. Então tu vê que o nepotismo já desde aquela época já funcionava. Já funcionava desde aquela época. Ele era escravo, mas o irmão dele tinha influência e era amigo de Nero. E Nero, na qualidade de imperador, o constituiu naquela província romana como governador. Agora, na qualidade de governador, Paulo chega para anunciar o evangelho a ele. Vocês acham que ele ia aceitar o evangelho e perder o cargo? Então, essas coisas às vezes acontecem com muitas pessoas. O que meus colegas vão falar? Colega de trabalho. O que meus amigos de faculdade vão dizer se eu me tornar um cristão? O que as pessoas, o que meus pais, o que meu esposo, o que a minha esposa vai falar quando eu me tornar, se eu vier me tornar um cristão? Então existem alguns fatores que nos impedem. Nós que constituímos estes impedimentos em nossas vidas. É você que constitui. Então aqui este homem ele poderia perfeitamente, naquele momento ali, esquecer o cargo de governador. Ele poderia perfeitamente esquecer o dinheiro que ele ganhava por mês. Ele poderia esquecer completamente a sua roda de amizade e conhecer mais Jesus. E é justamente isso que nós acabamos de ouvir este louvor. E se quando nós estamos com o coração aberto e fazendo uma introspecção, trazendo para dentro de cada um de nós, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você não se coloca na qualidade de Félix. Você não se coloca na qualidade dele. E ele, só voltando aqui no versículo número 25, amedrontado, e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, ou um tempo, chamar-te-ei. Então ele está dizendo aqui, olha só, agora não, um pouco mais para frente, eu vou te chamar outra vez. Mas só que em chamar novamente, o interesse dele era financeiro, conforme o versículo de número 26. E quando ele fala aqui, né, que mais para frente eu estarei te chamando, é a mesma coisa às vezes que nós fazemos, irmãos. Nós retardamos, sabe, este compromisso com o Senhor Jesus. Não poucas foram as vezes que nós fomos convidados, que nós estivemos em uma igreja, que nós ouvimos a palavra do Senhor, mas nós retardamos esse relógio de Deus. Há quanto tempo já para você estar prestando um serviço no reino de Deus, na obra de Deus, mas você está retardando isso? E qual o impedimento? O que está impedindo você de tomar uma decisão, de buscar um local para você cultuar ao Senhor Deus, uma casa espiritual para você cultuar o Senhor Deus? No versículo de número 27, ainda nós encontramos, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ele queria ter o apoio dos judeus. Ele queria estar bem na fita, ele não queria estar mal com o seu grupo, com o seu clã, com aquelas pessoas no qual ele tinha conhecimento ali. E a mesmíssima coisa acontece com cada um de nós, ou com alguns. Por que você ainda não abriu o teu coração para o Senhor Jesus? Tem medo de quê? Qual a pressão que você está sofrendo para não abrir o teu coração? São as amizades, ou pseudas amizades, falsas amizades? Tem medo de perder, de repente, o teu emprego por descobrirem que você é evangélico? Será que o medo também é este? Aí neste outro slide nos fala o seguinte: Félix, o governador
da província da Judéia. Era uma pessoa extremamente importante, ele era governador. Mas será que isto o impedia de reconhecer Jesus como Salvador? Será que isso impedia? Não impedia, irmãos. Porque na medida que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós só temos a ganhar. Só tem a ganhar. Porque o título não vai para o céu, não iria para o céu com ele. O título iria para o túmulo. Iria para o túmulo. Todas as riquezas dele iria para o túmulo. Nada disso iria para o céu. Somente a alma dele iria para o céu. Somente ele iria para o céu. Então o que está impedindo você? Não, porque eu sempre tive uma vida assim que não foi muito regrada, pastor, e eu sempre tive uma vida assim de muitos privilégios. E se eu aceitar, se eu reconhecer Jesus como meu Salvador, eu posso perder esses privilégios, pastor. Querido, o tempo está passando, a cada semana nós tomamos conhecimento de falecimento de muitas pessoas, e pessoas jovens. Alguém tomou conhecimento de um pastor aqui de Anápolis, não do pastor Arthur, não é a Igreja Batista, não. Pastor que faleceu novo, infartou aqui, mora aqui no Anápolis. Infartou novo. Quem poderia garantir que ele infartaria com aquela idade? 40 e poucos anos de idade. Ninguém poderia garantir isto. Não estou trazendo um terror para você, não. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisto. Tudo vai muito bem enquanto não somos confrontados com a verdade. Está tudo muito bem. Mas quando é anunciada a palavra, e às vezes, essa palavra nos confronta, isso cria uma barreira. Isso impede, isso faz com que você se arme para não aceitar esta palavra. Então, tudo vai muito bem enquanto não somos confrontados com a verdade. O que acontece atualmente em algumas igrejas? É pregação, olha, a bênção está sobre a tua vida, a bênção está sobre a tua vida, a bênção está sobre a tua vida, a bênção está sobre a tua vida. Deus tem o melhor para você. Nós sabemos que tudo isto é verdade e está aqui na palavra do Senhor. Agora, quando nós chegamos e falamos assim, olha, o adultério é algo errado, promiscuidade também é algo errado, é pecado, fornicação é pecado. E quando nós começamos a falar daquele clips que você pega no setor de trabalho e traz para casa aquilo que não lhe pertence, e quando é mencionado isso em uma mensagem, numa forma de ilustração, está te confrontando, e o pastor está falando mal de mim. O pastor está falando da minha vida. O pastor sabe de alguma coisa que está acontecendo na minha vida e está falando isso de púlpito. Mas só que o pastor não é detetive para estar investigando a vida de ninguém. Mas acontece que tudo vai muito bem enquanto nós não somos confrontados com a verdade. E aqui Félix estava sendo confrontado com a verdade. Paulo estava colocando diante dele, Paulo já estava entrando na 4ª viagem missionária. Paulo está falando a verdade para aquele homem, mas aquele homem não quis aceitar a verdade. Conforme muitas pessoas não querem aceitar a verdade. Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas quantos se recusam em ouvir isso? Não. Eu tenho a minha religião, eu tenho o meu grupo, eu sei a quem eu professo a minha fé, e eu não quero. Você está sendo confrontado. Quando você vem e se assenta num banco de uma igreja, você está sendo confrontado com o Evangelho, principalmente aqueles que estão envolvidos em alguma coisa que desagrada ao Senhor Deus, quanto aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador. Algo que tem que ser pregado maciçamente na igreja é arrependimento de vida, arrependimento de comportamento.
E salvação, o quanto o homem necessita de salvação. Não de promessas. De promessas nós já estamos cheios, irmãos. Nós precisamos pregar incessantemente sobre arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E falar sobre a salvação. O que Paulo estava falando ali para Félix era: Félix, você precisa se arrepender. Félix, você está perdido. Aí nessa parte número 1 fala: Félix aterrorizado quando foi confrontado com o evangelho. Ele ficou aterrorizado. Não, eu vou te chamar depois, daqui a pouco eu te chamo. Quando eu tiver oportunidade eu te chamo. Será que essa não é a resposta também? Não, hoje não, eu não vou tomar uma decisão ao lado de Cristo. Numa outra oportunidade eu tomo uma decisão ao lado de Cristo. Foi o que Félix fez, aterrorizado quando foi confrontado com o evangelho. Confrontado porque o evangelho foi anunciado a ele. Não, nesse momento eu não, por enquanto não. Quem sabe, pastor, eu vou orar a Deus, para no momento certo Deus falar ao meu coração: olha, isso é a resposta? Será que Deus vai ouvir essa oração? Eu vou orar a Deus, porque quando eu sentir um momento, Deus vai tocar no meu coração. Deus já tocou no teu coração há muito tempo. Já tocou no teu coração desde o ventre da tua mãe. Deus já estava tocando no teu coração, porque tua mãe estava orando por você. E o tempo foi passando, você já chegou a 15, a 20, a 30, a 40 anos, e até hoje você não tomou uma decisão. Que tempo é esse que você está esperando? E Félix estava no meio do povo judeu, irmãos. Félix estava no meio do povo judeu. Trazendo para os nossos dias, tenho visitado muitas igrejas, pastor. Tenho visitado muitas igrejas. O visitar não é suficiente, irmão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso reconhecer que só Jesus Cristo salva. E a Bíblia é bem clara quando fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não ficar vivendo de promessas. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja faz milagre. Você está indo atrás do milagre, não está indo atrás do dono do milagre, aquele que realiza o milagre. Voltando, dentro do próximo slide. Esbaforido respondeu: por agora vai-te, e entendo oportunidade te chamarei. Versículo número 25. Espavorido respondeu: por agora vai-te, e entendo oportunidade te chamarei. Será que essa não é a resposta ao término de um culto? Hoje não. Quem sabe numa outra oportunidade. Eu não senti o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo já está falando ao teu coração desde quando você saiu de casa. Desde quando você saiu de casa. Eu não acredito que você veio para cá sem nenhuma intenção. Nada me levou àquela igreja. Eu não sei, por um acaso eu apareci por lá. Deus já estava trabalhando no teu coração para você vir, para você estar nesta igreja, ou quem sabe numa outra igreja, mas aqui você está. E Deus já estava trabalhando no teu coração e continua trabalhando no teu coração. Nesse outro slide nos diz: Deus queria que ele fosse salvo. Deus queria que Félix fosse salvo. Deus queria que aquele homem fosse salvo. Esquecendo a posição social dele, esquecendo tudo que aquele homem representava, mas Deus queria que aquele homem fosse salvo, porque o inferno não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para o homem, foi para Satanás e os seus anjos. O que foi criado para nós foi o céu, irmãos. O céu é que foi criado para nós. E Deus queria que Félix fosse salvo. Deus quer que você também seja salvo. Ou por um acaso, se você estiver afastado da casa do Senhor, Deus quer que você retorne para Ele e congregue na casa dEle. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas às vezes ficamos relutando. Há uma briga constante. Sabe, eu luto contra mim mesmo. Não vou tomar essa posição agora. E no momento da oração, quando a igreja está orando, vendo quem quer aceitar a Jesus, as pessoas falam assim, como se estivesse colocando o dedo no ouvido e impedindo, assim, obstruindo os tímpanos para que a palavra não chegasse e falasse: não, eu não quero.
eu não quero. Justamente isso que Félix estava fazendo. E é exatamente isso que muitas pessoas estão fazendo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, nos diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Conforme a carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. A salvação é agradável aos olhos do Senhor. Deus quer dar-nos uma oportunidade nova, um novo estilo de vida, uma vida diferenciada, uma família que você se alegre em viver e em estar naquela família. E Ele quer começar através, por intermédio de você. Ainda no capítulo 2, versículo de número 4, nos diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Deus não se alegra na morte de um ímpio. Uma expressão bibliquês, né? Mas Deus não se alegra no coração de uma pessoa que não aceitou Jesus como Salvador. Deus não se alegra com isto, porque Ele está perdendo uma criatura dele, e Ele não quer perder nada que pertence a Ele. E você pertence a Ele, você é dele. Mas eu preciso reconhecer, e ao ser confrontado com o Evangelho, receber este Evangelho na minha vida, como eu quero esse Jesus na minha vida. Não. Quem sabe no próximo domingo, quem garante que no próximo domingo eu estarei aqui? Eu não posso garantir isto. E também, tampouco você pode garantir que no próximo domingo você estará aqui ou em outra igreja. Nós não temos como garantir isto, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Está na mão dele. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. Félix perdeu essa oportunidade. Um outro governador chegou e ele perdeu essa oportunidade. E é interessante que quando nós estivemos lendo o versículo de número 25, versículo de número 26, fala que ele queria chamar Félix um pouco mais, queria chamar Paulo um pouco mais adiante, porque ele queria dinheiro. Queria dinheiro para poder libertar Paulo. E quantas, não poucas, são as pessoas que querem as bênçãos sobre suas vidas, querendo negociar com o Senhor Deus. Se Deus me abençoar, se Deus me livrar dessa situação, eu vou aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Às vezes muitas pessoas estão negociando com Deus. E Félix aqui estava negociando: mais tarde te chamarei. Porque ele estava interessado em que Paulo lhe desse dinheiro. Está nas Escrituras, acabamos de ler, que Paulo lhe desse dinheiro para que pudesse ser solto. E às vezes as pessoas estão correndo, querendo comprar bênção. Querendo comprar bênção. Não, porque naquela igreja ali, se eu for abençoado, eu vou ficar naquela igreja se eu for abençoado. Se Deus resolver o meu problema, o meu conflito, eu vou ficar naquela igreja. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você o reconheça como Salvador, e as demais coisas vai ser acrescentado na sua vida, queridos. Quantas maravilhas têm sido realizadas nas famílias de tantos servos do Senhor. Não faça conforme Félix. Não retarde. Não retarde. Não negue. Não feche a porta do teu coração. Não feche a porta do teu coração. Nesse slide seguinte nos diz: Paulo percebeu que Félix estava eternamente perdido. Paulo percebeu isto, que Félix estava completamente perdido, eternamente perdido. E todas as pessoas que não reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, estas pessoas estão perdidas. É difícil de falar que você não vai para o céu, mas é uma verdade bíblica. Se você não aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É duro falar isso? É bom, é fácil falar isso? Não é fácil, mas é uma verdade. Nós não podemos omitir a verdade. Não tem como omitir a verdade. Então o Senhor Deus tem dado isso, dentro do relógio de Deus, Deus tem dado um tempo imenso para você analisar. Eu quero voltar para a casa do Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Mas Félix ficou aterrorizado com a palavra da verdade e ele não quis ouvi-la. O Evangelho tem um poder para salvar.
O que você está ouvindo aqui nesta noite tem o poder de mudar, de transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, transformar os teus negócios, transformar tudo, mas é uma entrega, conforme os nossos irmãos estavam louvando aqui. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. É uma sede, uma procura inconstante. Por mais que você tenha intimidade com Deus, mas você está querendo sempre avançar, avançar, avançar. Eu quero, eu preciso. Não ver esses medalhistas, esse pessoal que disputa aí a Olimpíada, cada dia mais eles querem quebrar o recorde deles. A cada dia, a cada competição eles querem quebrar. E é justamente isso que nós precisamos fazer na vida espiritual. A cada dia eu preciso, vencer os meus limites, numa busca inconstante em direção ao Senhor. Mas o que está te impedindo? O que está impedindo você? A segunda colocação, Félix tinha outros interesses. Eu não sei qual é o teu interesse, mas Félix tinha outros interesses. Um dos interesses de Félix era estar bem com Nero. Você sai de um cárcere para se tornar um governador. Alguém chega para você e fala assim: olha só, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Humanamente falando, o ser humano vai falar assim: ó, eu não, se eu aceitar Jesus eu vou perder esse dinheiro. Mas só que a palavra nos diz que Deus nunca viu um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Nunca viu um justo desamparado, e nem a descendência mendigar o pão. Deus sempre ele provê para os seus servos uma vamos dizer assim, uma válvula de escape. Ele sempre tem algo para cada um de nós. Se Félix aqui aceitasse Jesus como o único e suficiente Salvador, não vou dizer que ele voltaria para o cárcere, mas Deus abriria uma outra porta para ele. Mas ele preferiu se trancar, se fechar. Não, agora não, por esse tempo não. Paulo, olha só, eu posso até libertar você. Ele não falou em aceitar o Evangelho. Eu posso até libertar você, tornar você uma pessoa livre, se você me der um dinheiro. E não é justamente isso que muitas pessoas estão interessadas? Muitas pessoas não estão querendo a salvação, querem se ver livre dos seus problemas. Querem se ver livre dos seus problemas. Senhor, na minha casa está tão difícil na minha casa. Senhor, livre a minha casa. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a minha casa, protegendo a minha casa. Mas o Senhor que quer dar a proteção sobre a tua casa, é esse Senhor que quer tomar conta da tua vida. Esse Senhor que quer tomar conta da tua vida. A atenção de Félix estava em outras coisas. Nesse ínterim, ele também esperava que Paulo lhe desse dinheiro para que pudesse libertá-lo. Queria que Paulo lhe desse dinheiro para que pudesse libertá-lo. Voltando para o versículo número 26, nesse ínterim, ele também esperava que Paulo lhe desse dinheiro para que pudesse libertá-lo. Portanto, ele mandou chamá-lo com mais frequência e conversou com ele. Em quantas igrejas você já esteve? Quantas igrejas você já esteve? E aquilo que te angustia, aquilo que aperta o teu coração, que ainda não saiu até hoje, você já foi em várias igrejas. Mesmo que de repente em determinado local você voltasse para casa e sentisse algo diferente, algo transformado, mas o inimigo também tem poder, com a ação permissiva de Deus. Ele pode intervir numa situação sua, com a ação permissiva de Deus, você fala assim: consegui me livrar daquele problema. Mas é Deus que quer livrar você deste problema. Lembra das 2 pragas no Egito? Nas 2 pragas do Egito, quando o servo do Senhor foi lá e realizou, os magos também foram lá e realizaram também. Então o inimigo também, ele pode fazer muitas coisas. Você fala assim: Deus fez por mim, mas na realidade não foi Deus que fez por você. Não foi você que fez, Deus, não foi Deus que fez por você. Então o que eu preciso fazer é entender o quanto o Senhor Deus
Ele quer fazer o que ele quer fazer na minha vida. Félix foi brevemente desviado da atenção para o evangelho. Ele se importava com dinheiro, prazer e poder. Era isso que ele queria. Poder, prazer e prazer. Ele queria justamente isso. Eu quero conseguir, eu quero conquistar, eu quero conseguir, eu quero vencer. Mas vencer como? Como? Se por dentro está tudo sujo, como que eu vou conseguir? Não tem como conseguir, irmãos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 23, nos fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Não adianta eu fechar os olhos assim e querer coisas maravilhosas. Eu tenho que abrir os olhos para o evangelho. Eu tenho que abrir os olhos por aquilo que Deus se propôs a fazer por mim. O que Deus se propôs a fazer por mim. É interessante que, às vezes, algumas pessoas reconhecem essa verdade, mas outros relutam. E tem até aquele casal que fala assim: ó, se você tomar uma decisão, eu tomo também. Se você tomar uma decisão, eu tomo também. Só que a salvação é individual. Você não pode tomar uma decisão ao lado de Cristo só porque a sua esposa vai tomar, ou só porque o seu esposo irá tomar. Tem que ser uma decisão tua. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso reconhecer que necessito de Cristo na minha vida. Porque sem Cristo, todo homem, toda criatura está perdida. Toda criatura está perdida. Félix estava procurando por um tempo que não chegaria. Félix estava procurando por um tempo que não chegaria. Que não chegaria. Paulo jamais ia chegar ali e dar dinheiro para que ele pudesse ser liberto. Paulo não ia fazer isso, irmãos. E Deus também não vai fazer isso com você. Deus não vai falar assim: olha, me dá tanto que eu te salvo, me dá tanto que eu vou te livrar desse problema. Deus não vai fazer isso contigo. Deus não vai fazer isso contigo. A salvação não se compra e a salvação não é vendida. A salvação é de graça para cada um de nós, mas houve um grande preço a ser pago por ela. E eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isto. Mas infelizmente muitas pessoas estão na qualidade de Félix. Por este momento não. Quem sabe no próximo culto? Quem sabe na próxima semana Deus toque no meu coração. Aí você está achando que na próxima semana, hoje não, mas na próxima semana Deus vai tocar no teu coração. É no tempo que você quer, não no tempo de Deus. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. O tempo vai passando. E na medida que o tempo vai passando, acontecem coisas terríveis. Espero que vocês entendam que uma ilustração que eu vou citar agora. Ontem, estava conversando com meu cunhado, mandei até um vídeo lá para o irmão Wallace, uma turma que estava lá em casa, e estava assistindo o jogo. 4 horas da tarde. Primeiro tempo, 0-0. 40 minutos de segundo tempo, ainda 0-0. Aí falei para o meu cunhado: daqui a pouco esses caras vão meter um gol no Fluminense. Dito e feito. Quase terminando o jogo. São Paulo foi lá e puf, meteu um gol no Fluminense. Vascaíno não ri não. Quem vascaíno não ri não. Então, isso pode acontecer em nossas vidas também. Você está dando, sabe, você está prorrogando, vai ter quanto de acréscimo na nossa vida. Você não sabe. E em dado momento, você é alcançado pela morte. E em dado momento, coisas
ruins podem acontecer também na sua família. Porque você está prorrogando. Você está prorrogando. Em vez de partir logo na frente, tomar uma decisão. Senhor, eu estou aqui. Estou aqui. Não ficar na defensiva, não ficar recuado, esperando. Tomar uma decisão e partir. Senhor, a partir desse instante, a partir de hoje, eu quero me entregar, quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. A partir de hoje. Não faça conforme Félix. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo número 1, lembre-se agora do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que os dias difíceis cheguem e os anos se aproximem, quando você diz, eu não tenho prazer neles. Quantas pessoas têm marcas, cicatrizes na vida, porque estão retardando esta aceitação do Evangelho. Estão sendo confrontados, mas eu não quero. Eu não quero. Quantas pessoas estão com cicatrizes, estão com marcas, por rejeitarem o Filho de Deus? Pastor, mas eu nunca rejeitei Jesus. Como não? Se você ainda não o aceitou como único, suficiente Salvador. Você está rejeitando, sim. Você está fechando os olhos para o Filho de Deus. Você não está aceitando o Filho de Deus. Não está aceitando o sacrifício de Cristo que Ele fez por você. Eu sei que de repente você pode estar falando assim, mas eu vim a essa igreja pensando que o pastor fosse falar alguma revelação para a minha vida. A revelação está aqui, ó. A revelação é esta. Esta é a revelação. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Se você não aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, você está perdido. Esta é a revelação. Está aqui. Não aquilo que você quer ouvir. Eu não estou aqui, nem os pastores desta igreja vêm para este púlpito para massagear o teu ego, para trabalhar na tua vida, nada contra, até porque eu tenho alguns livros do Augusto Cury para poder trabalhar na tua alma, na tua parte sentimental ou emocional. Nós não estamos aqui para isso, para massagear o teu ego, para trabalhar o teu emocional, mas para mostrar a você a verdade. Mostrar a verdade. Não viver em cima de promessas de homens, mas para falar a verdade. Félix se deixou para outra hora. Ao terceiro tópico. Félix se deixou para outra hora. Será que entramos no segundo semestre de 2023? O tempo passa rápido. Você acabou de festejar o Natal, veio Páscoa, já estamos no segundo semestre de 2023, daqui a pouco o ano termina. Félix se deixou para outra hora. Será que você também vai deixar para um outro momento? Será que você vai retardar esta oportunidade? Fala, Deus, agora não. Por enquanto não. Félix fez isso. Mas Deus não quer que você seja um Félix na vida. Deus não quer que você seja um Félix na vida. O apóstolo Paulo, este mesmo que foi conversar com Félix, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, de imediato, que queres que eu faça, Senhor? Ele já conheceu Jesus, reconheceu Jesus como o Senhor da vida dele, tanto é que já falei algumas vezes, está aqui na Bíblia, que ele fala Senhor, de todas as letras estão em maiúscula, no Senhor, letra maiúscula. Que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça? E de imediato ele começou, eu quero crescer. Passou 3 anos na Arábia. 3 anos na Arábia, depois que ele foi para Jerusalém, encontrar com Pedro, para aprender também mais de Pedro. Falei sobre isso semana passada aqui na igreja. Félix demorou, deixou para outra hora. Não deixe passar as oportunidades, irmãos. Não deixe passar as oportunidades. Nós viemos rápido de casa para cá e falamos, vamos rápido, senão o arco-íris de repente vai sumir e nós não temos como fotografar. É muito rápido as coisas passam muito rápido, então não deixe para outra hora. Não deixe para outra hora. Quem sabe não, com certeza, com toda certeza,
O Senhor está falando ao teu coração nesta noite. Meu querido, meu filho, minha filha, eu te criei. Você chegou até esta idade pela minha misericórdia, pela minha infinita misericórdia. Por que você está fazendo pouco caso de mim? Fazendo pouco caso do sacrifício do meu filho? Por quê? Agora, ou melhor, a hora é agora. A hora é agora. Ele adiou a obediência ao Evangelho. A hora é agora. Ele adiou a obediência ao Evangelho. Será que você vai sair daqui como uma pessoa obediente ou desobediente? Félix sabia Félix sabia o que era certo. E você sabe também o que é certo. Félix não fez o que sabia que deveria fazer. Será que de repente essa não é a tua situação também? De você entender, a hora é agora. Hoje é o dia. Ou, aliás, já passou do tempo, mas hoje eu vou tomar uma decisão. Hoje eu quero tomar uma decisão. Mas só que ele adiou a obediência ao Evangelho. Será que você também vai adiar a obediência ao Evangelho? Será que você vai sair daqui adiando a obediência ao Evangelho? Aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Deus espera você com os braços abertos. Senhor Jesus espera você com braços, a cada uma criatura com os braços abertos. Félix não fez o que sabia que deveria fazer. Nós não temos, pelo menos eu não estou vendo nenhum bebê no colo ou de colo. Não estou vendo aqui. O bebê ele não tem como raciocinar. Mas Deus te deu uma sabedoria, te deu condições de raciocinar, de saber o que é certo e o que é errado. E com certeza você sabe que você precisa de Jesus. Nesse outro slide nos diz: Félix ficou com medo e respondeu. Félix ficou com medo e respondeu: vai embora por enquanto. Quando eu tiver um momento conveniente, vou procurar você. Não vejo a hora de acabar este culto. Meu Deus, faltou 1 minuto para as 9. O pastor não terminou de falar ainda. Quem sabe você está pensando assim? Foi a palavra do governador Félix. Félix ficou com medo e respondeu: vai embora por enquanto. Vai embora por enquanto. Quando eu tiver um momento conveniente, vou procurar você. Esse não é o momento de reconhecer Jesus. Eu não quero Jesus agora. Você está perdendo uma oportunidade muito grande. A triste verdade: o que você espera? O que você espera? A hora é agora. Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você. Se Deus permitiu que você chegasse a esse templo, a esta casa, Deus está dando um tempo para você. Deus está sendo misericordioso para com cada um de nós, inclusive contigo, de reconhecer que necessita de salvação. Jesus ele fala em Apocalipse capítulo 3, versículo número 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dando oportunidade para você, querido. Ele tem dado oportunidade a cada um de nós. Mas o que eu vou fazer com esta oportunidade? O que eu pretendo fazer com esta oportunidade? O tempo estava um tanto quanto nublado quando você saiu de casa. Mas mesmo assim você resolveu vir. Você resolveu estar neste local para ouvir de Deus. Momento de clamor, momento de dízimos e ofertas foi apresentado aqui, os louvores também. E culminando com a mensagem. Culminando com a mensagem. Qual a tua resposta para Deus? Numa outra hora, Senhor. Hoje não. Numa outra hora, hoje não. Ou você terá a coragem de falar: Senhor, esse é o momento. Eu quero tomar uma decisão a partir de hoje. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão. E eu creio que tu mudarás
todas as coisas, segundo a tua vontade e o teu querer, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nos meus empreendimentos. Mas não depende de Deus, depende de você. Depende de você. Você vai voltar para a tua casa falando assim, dá uma outra oportunidade, ou vai tomar essa decisão hoje? O que você espera? O que você está esperando? Nós vamos orar. Quero orar com você e por você neste momento. E gostaria que você fosse sincero com Deus. Sincero com Deus. Você fala assim, não quero, ou então, eu quero Jesus na minha vida. Não existe, desculpe o termo chulo, não existe meia boca com Deus. Não existe meia boca. É sim ou não. É sim ou não. Não adianta você sair daqui, chegar em casa e falar assim, gostei do culto. Em primeiro lugar, que você não é você que tem que gostar do culto, porque o culto não está sendo prestado para você, está sendo prestado para Deus. Aí a pessoa fala, gostei do culto daquela igreja. O culto não é para você. O culto não é para você. O culto é para Deus. Uma ocasião, me veio à memória agora, chegaram perto de Spurgeon, um grande pregador. Uma pessoa falou assim, não gostei do louvor. Ele falou assim, ainda bem, porque o louvor não é para você, o louvor é para Deus. O louvor é para Deus. O louvor é para Deus. Qual a tua decisão nesta noite? Vamos orar? Quero convidar a igreja a inclinar a cabeça. Vamos orar. Eu quero orar por você. Quem sabe você já saiu de casa determinado a tomar uma posição. Quem sabe? Você saiu de casa determinado a tomar uma posição. E uma coisa eu quero dizer, ser bem franco para você. A ideia desta igreja não é que você aceite a Jesus e fique aqui. A ideia não é essa. A ideia é povoar o céu. Você pode receber Jesus como teu único e suficiente Salvador e buscar a igreja que você quiser. Nós teremos o imenso prazer de tê-lo como membro desta igreja. Teremos um imenso prazer. Mas você tem a liberdade de sair daqui e escolher a igreja que você quiser. O mais importante que Deus quer que essa igreja faça é que você tome uma decisão ao lado de Cristo. Este é o nosso papel. Pai, e em nome, por amor de Cristo Jesus, nos encontramos mais uma vez diante da Tua palavra, ó Senhor Deus. Lemos, ouvimos. As pessoas que aqui estão prestando atenção, ó Senhor Deus. Tu que sondas os corações, ó Senhor Deus. Ninguém tem condição de sondar o coração do outro, ó Senhor Deus. Nenhuma pessoa tem condição de saber o que está passando no coração. Até porque ninguém está fazendo um eletrocardiograma aqui dentro nesta noite, ó Senhor Deus. Mas nós estamos te pedindo em nome, por amor de Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, possa agir na vida deste homem e na vida desta mulher. Te peço, ó Senhor Deus, que estas pessoas não fechem o coração assim como Félix o fez, ó Senhor Deus, mas que elas possam abrir o coração nesta noite e dizendo a Ti, ó Senhor Deus, declarando a Ti, se estiver afastado, que hoje está voltando, ó Senhor Deus, voltando à comunhão contigo, ó Senhor Deus. E para aqueles que ainda não tiveram uma decisão tomada diante de Ti, ó Senhor Deus, que esta seja a noite. E aquelas pessoas que estão em busca de um lar espiritual, ó Senhor Deus, que essas pessoas possam fazer deste lugar o lar espiritual delas, ó Senhor, a casa espiritual delas, ó Senhor Deus. A Tua igreja está orando. E as pessoas que, ouvintes da Tua palavra, também estão conversando contigo neste momento, ó Senhor Deus.
mas Tu és o psicólogo dos psicólogos, ó Senhor Deus. Ele sabe perfeitamente quando nós estamos falando a verdade ou não, ó Senhor Deus. E te pedimos, eu te peço em nome e por amor do Teu Filho, sonde o coração dessas pessoas. E veja, Senhor Deus, o que está acontecendo neste momento na vida dela. E dê coragem, ó Senhor Deus. Haja uma determinação por parte desta pessoa, ó Senhor Deus, ou destas pessoas, de tomar uma posição nesta noite, ó Senhor Deus. Que elas não retardem, ó Senhor Deus, não deixe para uma outra oportunidade, ó Senhor Deus. Que o momento seja seja agora, ó Senhor Deus. Nós oramos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. A tua igreja está orando por isto, ó Senhor Deus. A esposa está orando por isso, o esposo está orando por isto, ó Senhor Deus. Para que este milagre da salvação aconteça na tua casa nesta noite, ó Senhor. Agradecimento este que fazemos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero pedir que a igreja esteja orando, continue orando, não saia, não levante, não se deixem entreter por alguma outra coisa. E eu quero lançar o convite para você, meu querido, você que nos visita nesta noite. Primeiro, para aqueles que estão afastados da casa do Senhor. Você está afastado da casa do Senhor? Por quanto tempo mais você vai retardar este retorno para a casa do Senhor? Se você quer voltar para a casa do Senhor, erga um dos seus braços. Não vou chamar você para vir aqui à frente. De repente você se sinta constrangido em vir aqui à frente, mas eu só vou pedir que você erga um dos teus braços para que eu possa estar orando por você. Alguém que está afastado, gostaria de voltar para a casa do Senhor nesta noite? Erga dos teus braços que eu estarei orando por você. Alguém afastado? Fala assim: hoje eu quero voltar. Hoje eu quero voltar para a casa do Senhor. Eu não vou insistir porque você já teve um tempo suficiente. Uma outra pergunta: alguém quer aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador nesta noite? Fala assim: eu quero. Erga dos teus braços. Erga dos teus braços. Fala assim: olha, eu quero Jesus na minha vida a partir de hoje. Mas eu quero Jesus verdadeiramente na minha vida. Não conforme eu vinha pensando até o dia de hoje. Não conforme eu vinha pensando até o dia de hoje. Não faça conforme Félix. Não volte para a sua casa da mesma forma como aqui você chegou. E um terceiro convite, que dificilmente nós fazemos aqui na igreja. Você que está à procura de alguma igreja para se filiar, ser membro desta igreja, você quer ser membro desta igreja a partir de hoje? Erga nos teus braços, que eu estaria orando por você também. Nós estaremos orando por você. Há alguém? Erga nos teus braços, nós estaremos orando. Você pode continuar frequentando a igreja que você quiser, pode continuar frequentando, mas não vai mudar. Só muda a partir do momento que você decidir mudar. Pastor, eu estou pensando, eu sou jovem, não preciso. Eu tenho uma vida inteira pela frente, eu não preciso de Jesus. Quem garante? Quem disse que você não precisa de Jesus agora? Quem pode falar que você não precisa de Jesus agora? Nem você pode falar isso, porque você precisa. Nós precisamos. E o que te impede de tomar uma decisão? Meus pais não vão gostar. Você precisa falar para o teu pai agora que você tomou uma decisão? Você não precisa falar com o teu pai agora que você tomou uma decisão. Você precisa falar assim com o teu pai do céu, que você está tomando uma decisão. Depois você fala em casa. Alguém gostaria? Erga dos teus braços, eu não vou chamar você aqui na frente. Eu creio que o teu silêncio e a tua posição aí parado, estagnado, sem nenhum movimento, eu entendo que você não está querendo tomar uma decisão nesta noite. Agora, de uma coisa, todos que estiveram aqui no culto, fazendo essa entrega ao Senhor, nós vamos sair daqui tranquilos, sairemos daqui tranquilos,
até os irmãos que estão assentados, até quem te convidou para vir à igreja nesta noite, vai sair daqui tranquilo, porque o papel nós fizemos. A pessoa te convidou para que você viesse. Os irmãos apresentaram louvor, fizeram a parte dele. Eu fiz a minha parte. Os irmãos orando no banco fizeram a parte deles também. Mas e você? Qual é a tua parte? Você vai sair daqui falando assim: eu não quero Jesus. Quando você não toma uma posição, você está falando: eu não preciso de Jesus. É a realidade. Você está dizendo para Deus: eu não preciso de Jesus. Não preciso. Eu estou bem do jeito que eu estou. Quero orar encerrando e pedindo a Deus que continue tendo misericórdia de você. Misericórdia de você. Que Ele aí, sabe, Ele continue com as mãos dele estendidas, trabalhando na tua vida. Porque não sou eu que vou, por mais que eu fale aqui, não sou eu que vou convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É Deus. E se você quiser falar comigo lá na porta, você pode falar: pastor, eu hoje tomei uma decisão, só não ergui um dos braços. Pode falar comigo lá na porta. Pai querido, nós queremos te render graças por mais esta oportunidade, por mais este momento, ó Senhor Deus, que prestamos um culto a Ti, ó Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque permitiste que nós chegássemos até aqui, ó Senhor. E da mesma forma como chegamos até a Tua casa, ó Senhor Deus, leve-nos também de igual forma para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. E com uma convicção, ó Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo falou a algum coração nesta noite. Plena certeza, ó Senhor Deus, que Tu falaste a alguns corações nesta noite. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós e lhes dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus.